Como dar suporte a tamanhos de telas diferentes entre Android e iOS em um projeto KMM, o famoso Responsive Window Size. E aí, tu saberias fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, estamos dando continuidade às aulinhas anteriores, onde já aprendemos a compartilhar textos, objetos, imagens e também recursos de cores. Agora nós vamos entrar num tema muito importante também, que é o Responsive Window Size, ou seja, você compartilhar isso aí também, de maneira que você tenha um aplicativo que seja responsivo dependendo do seu tipo de device que você está usando, o seu aparelho que você está usando. Se você tem um aparelho pequenininho, um aparelho mediano ou um aparelho extra large, vamos dizer assim, muito grande, onde você vai alterar o tamanho das fontes, a disposição dos objetos e por aí vai. Um tema super importante que eu já vou te dizendo, olha, like, subscribe, porque tu vai precisar disso 100% cedo ou tarde aí na tua carreira. E se tu estiver implementando para KMM, meu velho, aí nem pensar. Vamos dar uma olhadinha nos pontos aqui para a gente bater isso de A a Z e aí não ficar dúvida nenhuma aí para você, certo? Ou no mínimo você ter um ponto de partida, porque a ideia do canal aqui é te agregar valor. Vamos lá, especificar os tamanhos das telas é o que a gente vai precisar definir logo de cara, certo? Isso é uma coisa que geralmente quem faz é o seu time de UI UX, a gente já vai olhar já como é que essa classe se apresenta. A gente vai obter o tamanho das telas e o recurso de tamanho, isso aqui tanto para Android como para iOS. Nós vamos também depois implementar essas, vamos dizer assim, nós vamos depois implementar essa parte de Expect Action, tanto em Android como iOS. E já vou te dizendo, a parte de iOS foi bem tricky, então só por isso aí tu vai me deixar um like e subscribe, viu? E a propósito, like e subscribe, se tu virar teu celular assim na horizontal, tocar na tela, já aparece os botãozinhos de like e tu não precisa nem sair da tela. Já deixa um smash nesse like aí para eu entender que está te agregando valor. E não se preocupe com o código, porque no finalzinho do vídeo eu vou te dizer onde é que você vai buscar esse código 0800 para você usar aí no seu dia a dia, no seu freela, no seu job atual, seja o que for, certo? E aí a gente vai criar um recurso de spacing, certo? Porque a gente vai estar tratando de espaços, ou seja, entre margens, bordas, padding e por aí vai. E como a gente usar isso dentro do objeto de resources, que é o objeto que a gente já vem criando desde os primeiros vídeos, que se você não viu esses vídeos, vou deixar os vídeos aqui, os cards para você lá na sequência, porque vale muito a pena. É o pontapé inicial, o setup que você vai precisar em um projeto KMM se você está pensando em compartilhar o máximo de recursos possível, certo? Porque senão, se for para ter um projeto KMM para compartilhar, sei lá, só uma besteirinha de código, aí é atirar com uma bazuca no pardal, tá ligado? Então, já que é para compartilhar, vamos tentar compartilhar o máximo possível, beleza? Então, bem, vamos lá. Primeira coisa, especificar o tamanho das telas. Quem é que faz isso? Geralmente seu time de UI UX vai chegar com as disposições, vai ter um aparelho pequenininho, um mediano, um grandão e talvez um tablet, vamos supor. E onde é que você faz isso? Para isso eu criei uma enumeraçãozinha aqui, que tem esses valores aqui, o Window Size. Isso aqui é até uma das maneiras de como a própria Google, recomenda você fazer se você não tiver num projeto KMM. Só que como a gente já está no projeto KMM, a gente vai abordar isso aí também e vai trazer um pouquinho dessa visão lá da própria documentação da Google para cá, para o nosso contexto, para a nossa realidade, certo? Que aqui é a vida real, nada é tão fácil como nesses projetinhos de botar um botãozinho na tela, né? Então aqui realmente é a vida real. E aí você vai ver, a gente tem um size aqui, que é o tamanho, e é onde eu especifico aqui que nós definimos 3 tamanhos, certo? Small, medium e large. Não vai ter tablet não, mas se você tivesse tablet, adicionava isso aqui também. E aí coloquei aqui até o comentário, isso aqui você vai pegar lá com o seu time de UI e UX, alguém que vai definir isso na sua empresa, certo? E aí a gente tem o small, a gente tem um medium e a gente tem um large, certo? Que essa aqui é sempre a largura, tá? A altura não é tão importante porque ela é variável e geralmente você vai ter um scroll, mas é importante mesmo essa parte na lateral, porque aí vai definir como você vai dispor os seus objetos e como você vai alterar o tamanho da fonte, certo? Que a gente vai olhar mais para frente também como é que a gente compartilha isso. E aí para ela ficar maiorzinha ou menorzinha, dependendo do seu aparelho, certo? Bem, definir isso aqui, aí sim, agora a gente vai para o segundo ponto, que é obter o tamanho das telas, e o recurso de tamanho em si. E aí o que é que a gente precisa? A gente precisa dessas duas especificações aqui, de expect, certo? Tá aqui com os comentários respectivos para você, para ficar fácil. Nós vamos ter uma classe de Spacing Resource, que vai disponibilizar o recurso para a gente. E a gente tem uma classezinha aqui, um método, que vai nos dar ou nos dizer qual é o tamanho corrente do seu celular, do seu dispositivo. E já vou te dizendo, só por isso aqui já vai merecer um like e subscribe, porque em iOS foi tão tricky, mas a gente descobriu como fazer também e ficou muito bacana. Bora dar um pulo dentro da implementação de iOS para você ver como é que você faria isso e logo em seguida a gente olha a implementação de Android, certo? Então já deixei isso preparadinho aqui pra gente.
Você já sabe, né, se você já me acompanha, se você definir isso aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você rapidamente, dentro de Resources, né, na parte de Common Main, tá vendo aqui, ó, Common Main, você vai ter que definir essa mesma estrutura de pasta, tanto para iOS como para Android também, tá? E como é que a gente faz isso? Deixa eu entrar aqui dentro de um deles para a gente ver, eu vou entrar dentro de iOS. Aí você vê que a gente tem aqui, ó, dentro de iOS Main, também estou com o mouse over em cima, Resources e aí o mesmo arquivo, tá? Porque senão a plataforma vai reclamar, vai sublinhar isso, vai dizer, ei, bicho, tu não definisse o expected e o actual nos locais certo? Você tem que colocar isso nos mesmos diretórios, só para você entender se você está caindo de supetão aqui, nunca viu KMM, nunca ouviu falar disso, tudo mais tá. Bem, aí vamos lá. Essa parte aqui, pessoal, eu sempre deixo aqui comentado a parte de iOS, porque eu estou trabalhando em cima de um Windows aqui para compartilhar conteúdo aqui para vocês. E aí eu não tenho os recursos que eu já teria se eu tivesse no Mac, certo? Mas aí eu já deixei aqui o comentário, você descomenta quando estiver desenvolvendo no Mac e aí você já vai ter toda a implementação à sua disposição. A parte de Resourcing, vou começar por ela porque a parte de Windows Size foi a parte que foi tricky que você vai ver depois. Bem, a parte de Space Resource, o que é que a gente tem? A gente tem um valor unitário, certo? Um unit, vamos dizer assim, que a gente define partindo do, vamos supor, de um Zeppelin ou de um Figma da vida, alguém desenvolve isso aí e especifica os tamanhos, certo? O padding, as margens, né, e tudo mais tal. E aí você passa isso aqui como valor. E aí você vai, em iOS, você vai precisar de um scale, ó, UI screen.main scale, né? E aí você vai ter que fazer um cálculozinho ainda, porque a iOS trabalha um pouquinho diferente de Android, né? A iOS eles trabalha com pontos, né? Ponto decimal, e aí a gente usa um double, e com esse double aqui a gente vai pegar ele e multiplicar pelo scale para a gente ter a unidade certa a ser exibida lá na telinha de iOS, certo? Agora a parte de Get Windows Size foi a parte que a gente penou mais porque não tem nada de um documento. É aquela coisa, né? A gente está trabalhando com Kotlin KMM e muitas coisas a gente ainda não sabe como fazer. Ninguém sabe como fazer, na verdade, e ninguém publica nada. Então é por isso que eu estou fazendo meu papel aqui, trazendo isso aqui para você, porque eu quero te agregar valor, certo? Os perrengues que eu passei, eu não quero que você passe, por quê? Porque você segue o canal. Então já like e subscribe. Bem, aqui o que é que a gente faz? A gente tem que retornar uma classe desse tipo Windows Size, certo? Você quer, no momento que sua aplicação seja instanciada, né, quando ela passar pelo UI App Delegate, que é equivalente ao Android Application, né, que é a primeira coisa que é feita quando o aplicativo é startado, você vai obter o valor aí do o tamanho no seu dispositivo. Então a gente faz isso aqui dessa maneira. Para um aplicativo, né, ou um dispositivo que é tamanho pequeno, foi bem simples, a gente pegou e disse assim, peraí, se a gente tiver, deixa eu focar aqui minha câmera, que ela está desfocando para melhorar aí para você. O que é que acontece? A gente pega e olha o scale, se o scale for menor do que 3, a gente já sabe que isso aí é um Windows Size Small, certo? Como é que a gente chegou a essas conclusões aí? A gente levantou uma tabelinha e olhou, né, para iOS quais são os aplicativos, né, que tem o tamanho de Small, o de Medium e o de Large, e aí a gente chegou a esses valores aí, que você pode olhar na internet também. Mas o interessante foi isso aqui, ó, essa parte aqui, você usando o Main Screen Bounds. Se você não usar isso aqui, ó, esse use content, você vai receber depois do bounds, quando você diz .size, você vai receber sempre um tamanho que é nada a ver, que não funciona, não dá match, não bate com as coisas, e a gente penou para encontrar isso aí, até que a gente encontrou realmente que usando esse use contents a gente pode obter realmente o tamanho do width aqui, ó, a gente pode ser this.size, e aí pegar esse width aqui, ó, e aí sim a gente vai ter o tamanho realmente da tela, certo? A largura da tela. E aí, a gente com esse tamanho em mãos, com esse width aqui, a gente consegue depois dizer o seguinte, ó, se ele for menor do que 400, a gente sabe que ele se enquadra dentro de um medium, e se não, ele vai ser um large, certo? Só para você entender como foi que a gente descobriu, como foi que a gente fez para a gente, do lado de iOS, conseguir resolver essa questão do tamanho dinâmico do dispositivo, certo? Isso a gente fez dessa maneira assim em iOS. Agora vamos dar uma olhada, vou fechar isso aqui, então precisa mais disso, e vou dar um pulinho na parte de Android, que é um pouquinho diferente, vou aumentar aqui também para ficar bacana para você que está do outro lado da telinha, olhando do celular, que você que está olhando do celular, bicho, ó, vira assim na horizontal, tocando a telinha, já vai aparecer os botãozinhos de like e subscribe, tu toca nele, não precisa nem sair da tela, já deixa um smash nesse like aí para entender que você está agregando valor, beleza? Então vamos lá. Aqui, como é que a gente faz? O space, no caso de Android, é bem mais simples, a gente trabalha com DP, então a gente vai retornar o valor equivalente a DP, ó, super simples, não tem mistério aqui. E só um detalhe, você deve estar se perguntando por que a gente tem esse vamos dizer assim, essa construção aqui, a gente está usando isso aqui para acessar
e não o método, é porque a iOS insiste em ter um acesso como se fosse um acesso a property, .dp, sem botar o parênteses, certo? Isso para mim não faz nem muita diferença, eu acho que não faz nem você perder tempo, nem é chato, nem é feio, mas a galera insistiu, então a gente optou por definir isso assim, só para você entender. Se você ficasse perguntando se não daria para fazer sem, também claro que daria, mas isso aqui é só uma maneira de você oferecer isso aqui de uma maneira mais simples para iOS, para ele poder acessar isso só com .dp, certo? Aí aqui na parte de vamos dizer, pegar o Windows Size na parte de Android é um pouquinho diferente, mas é também simples, bem straightforward, porque a gente tem aqui tudo em mãos que a gente precisa já. No caso de iOS é um pouquinho mais tricky, como eu estava explicando para vocês, a gente penou um pouquinho. Aqui você vai acessar através do seu Android Main App, o Application Context. Se você não sabe como fazer isso, tem vídeo aqui que explica só como você compartilhar isso aí, fazer um inject disso aí na hora que você está instanciando o seu aplicativo. Aí você vai pegar o seu DP Width, que são os pixels que você tem, né, dividido pela densidade. Isso é importante você fazer, senão você vai ter uns valores que não vai dar match. E aí sim, com isso em mãos, eu posso usar aqui, ó, esse when, e aí perguntar, bicho, tu é do tamanho small, do tamanho medium ou do tamanho large? E esse aqui nunca deve acontecer, então eu posso fechar isso aqui também. Aí agora vamos voltar para o nosso próximo passo da lista, implementar, né, isso aqui em ambas as plataformas. A gente fez, olhou que iOS realmente foi bem tricky, e agora a gente vai definir o recurso mesmo de spacing, né, que a gente vai definir as margens, o spacing e tudo mais tal. Para isso a gente vai criar um objeto que se chama Spacing Resources com S, porque se você já vai me acompanhando e já viu os vídeos que eu vou deixar aqui, você vai entender todo o setup, né, de um projeto KMM, onde já aprende a compartilhar um monte de coisa, texto, objeto, né, recursos de cores, que foi o último vídeo, e agora esse recurso aqui de spacing. Aí a gente tem esse carinha aqui, deixa eu aumentar aqui pra gente, onde a gente define um objeto novo, porque o objeto por causa de iOS, para iOS poder fazer objeto, ponto, e aí ele vai pegar o tamanho, small, medium e large. Esses valores aqui, ó, são private e estão todos lazy, só vão ser acessados a partir da primeira vez que você acessa eles mesmo, né? E aí eu tenho um método aqui interno, né, para retornar o spacing de acordo com get width size, certo? E agora já ficou claro, né, por que a gente precisou disso aí, porque a plataforma vai poder olhar, né, em cada plataforma Android e iOS que tamanho ele tem, né, dinamicamente, e aí ele vai dizer, é small, aí se retornar small, eu retorno aqui, ó, um tamanho small para ele, se não medium ou large, certo? E agora a gente vai detalhar esses objetos aqui, que é o objeto de spacing, que ele está aqui mais embaixo, e aí isso aqui seria seu time de UI UX que vai definir isso aí, certo? Vai dar uns nomes aos tamanhos para que você possa reusar isso em todo o seu aplicativo, tá? Às vezes faz até sentido você usar um spacing V e um spacing H, ou seja, para vertical e horizontal, porque assim você realmente vai lhe poupar muito trabalho depois, caso você queira alterar um spacing na horizontal. Aí você sabe que é a classe de spacing V, né, ou spacing H, senão você ia ter que chegar aqui e criar muito mais properties com um H ou com um V no final, e aí não é isso que você quer, né? Você quer ter uma coisa praticável, mais simples, que você possa manter facilmente. Você poderia criar spacing V e spacing H, e aí definir isso aí também, mas aqui você já tem um ponto de partida. A ideia é essa, te dar um ponto de partida. Aí você define todos os valores aqui, com esse recurso aqui que a gente acabou de olhar, né, que a gente criou, e aí você vai aqui atribuir os valores. Aí por isso que eu coloquei unit aqui, ó, porque unit nesse momento é um valor unitário, e aí vai ser renderizado tanto para iOS como para Android, tá? Um de uma forma e o outro de outra. E aí você faz isso aqui, ó, para os três tipos que você tem, small, medium e large, e aí sim você fechou isso aí. Agora vamos usar isso aí na prática. Bora dar uma olhadinha dentro de resource para a gente entender como é que a gente vai disponibilizar isso para as plataformas. Então vamos lá. Aqui, ó, se você já me acompanha ou se ainda não viu esses vídeos, vou até deixar eles aqui porque são essenciais, beleza, galera? São esses vídeos aqui em questão. Aprenda a disponibilizar texto, objetos, recursos de cores e agora recursos de, vamos dizer assim, de tamanho de telas diferentes, né? O famoso Responsive Windows Size. Isso é muito importante se você está desenvolvendo para um projeto KMM. Então vamos lá. A gente já tinha isso aqui, ó, das aulinhas anteriores, e agora a gente vai adicionar esse outro recurso aqui, que é o Spacing, tá? E aí a gente vai acessar ele através de Spacing Resources.getSpacing. Se eu entrar dentro dele aqui, ó, a gente vai receber um desses carinhas aqui, partindo do tamanho do seu dispositivo, ele vai entender
qual tamanho ele tem que retornar, e aí, partindo disso, você vai ter isso em mãos e poder usar isso em todo o seu aplicativo. Como é que a gente vai usar isso aqui? Deixa eu dar um exemplo prático aqui, ó. A gente vai usar isso dentro depois do nosso aplicativo. No exemplo de Android, a gente vai usar lá dentro do Modifier, por exemplo, se a gente tiver uma altura, a gente vai dizer spacing.extralarge.dp, certo? E esse spacing é apenas o importing desse carinha aqui, ó. Spacing, tá vendo que você vai fazer dentro da sua telinha quando você estiver desenvolvendo sua telinha. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!